Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu o Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino.
Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para pisar os palcos. Então eu e um elenco de 23 maravilhosas mulheres resolvemos virar a mesa ao contrário e encenar esta peça com um elenco inteiramente feminino. Quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, as mulheres ainda não tinham permissão para